Oi, pessoal, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Hoje a gente está aqui para ler alguns capítulos da Bíblia, mas primeiramente nós devemos pedir ao Senhor Deus que abençoe esta live. Senhor Deus, nosso Pai, eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e as nossas iniquidades. Peço que o Senhor possa nos guiar através do Espírito Santo. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, o nosso único motivo para viver e para morrer. Eu te agradeço por a vida de todos e pela saúde de todos. Peço, Senhor Deus, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, de toda tentação, mas que a sua vontade seja feita. Perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, ó Pai. Que o seu nome seja louvado, que somente o Senhor seja adorado e amado acima de tudo. Perdoe os nossos erros, ó Pai, perdoe os nossos pecados. Mas abençoe esta live em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, gente, a gente vai começar aqui com João capítulo 10. Que diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes: esta é a parábola. Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver dissensão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio, está fora de si, por que o escutais? Diziam outros: Essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Eu já vos tenho dito, e não o credes. As obras que faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e hão de perecer, e nunca hão de perecer. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por nenhuma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemos, porque disse sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, não credes em mim, credes nas obras. Para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos creram ali. Gente, antes da gente começar a analisar
os versículos. Eu não sou nenhum padre, e antes de começar a analisar esses versículos, pessoal, eu não sou nenhum padre ou nenhum teólogo. Então, se você quer realmente aprender sobre a palavra do Senhor Deus, você deve procurar o auxílio de um sacerdote. Se você quer se aprofundar na palavra de Deus, eu apenas estou aqui, né? Eu leio a Bíblia e eu tento entendê-la, né? De forma assim, como a igreja nos aconselha. Mas como eu já disse, eu não sou nenhum teólogo, nenhum padre. Eu apenas sou um menino de 15 anos que está lendo a Bíblia aqui em conjunto. Então, a minha interpretação pode estar sujeita a erros. Por isso que é sempre bom analisar. E, claro, a gente pede oração ao Senhor Deus, tenta estudar a palavra. Mas, como eu disse, eu não sou nenhum teólogo, nenhum sacerdote. Mas que o Espírito Santo nos guie sempre nesses momentos para que a gente tenha sabedoria. Então aqui, o Senhor Jesus ele conta uma parábola e ele compara, né, aqueles que ouvem a sua palavra e que o seguem às ovelhas. E ele é um pastor dessas ovelhas. E daí o Senhor Jesus diz que ele é a porta onde essas ovelhas irão passar e que quem entrar por essa porta será salvo. Então, a gente já pode pensar da seguinte forma que nós só temos a salvação através do Senhor Jesus. Através dele somente nós somos salvos. Através dele somente nossos pecados são perdoados. Através dele somente nós somos purificados de todos os nossos pecados e de todas as nossas iniquidades. Então nós só somos justificados através do Senhor Jesus. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Absolutamente nada. Mesmo que a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, esse dinheiro não pagaria as nossas dívidas, os nossos pecados. Mas somente o sangue precioso do Cordeiro de Deus pode perdoar os nossos pecados. Então nós devemos entender da seguinte forma: que o Senhor nosso Deus nos criou e nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que morresse por cada um de nós, pagando assim todos os nossos pecados. Trazendo assim a nossa salvação. E que primeiramente a gente deve entender isso. E depois a gente tem um longo caminho de conversão e de maior entendimento e aprofundamento na fé. Então, esse é o pensamento central. Esse é o acontecimento central. Nós entendermos que
Nós temos um Deus tão bom e tão amoroso, nosso Pai, que enviou seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que morresse por cada um de nós. E através do sacrifício dele na cruz nós fomos salvos. E os nossos pecados foram perdoados. E que através dele somente nós temos a salvação. Sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não somos salvos. Sem ele nossos pecados não são perdoados. Sem ele nós não somos nada. Então que a gente tenha esse entendimento pessoal, que o Senhor Deus nos ama tanto desta maneira. Então que o nome do Senhor Deus seja louvado, que somente Ele seja adorado e amado acima de tudo. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado. Então, gente, agora nós vamos para o capítulo 11 de João. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam de que ele falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para que morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios.
Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, cerca de seu irmão, ou assentado em casa. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te. Jesus disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Perdão, gente. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Credes tu isto? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está cá, chama-te. Ela, vendo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela estavam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, moveu-se outra vez em si mesmo. Veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela, posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que haviam vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles, os principais dos sacerdotes e os fariseus, formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão-nos nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo, que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matar. Jesus, porém, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali ficou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá festa? Ora, os principais dos sacerdotes fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Então aqui, pessoal, o Senhor Jesus ele recebe, né, uma mensagem, né, de uma pessoa dizendo que o Lázaro, um amigo do Senhor Jesus, estava doente. Passando-se um tempo, Lázaro acaba falecendo. Nisso, o Senhor Jesus, com seus discípulos, vai até Betânia, a cidade onde ele morava, e se encontra com suas irmãs. E nisto, o Senhor Jesus diz as seguintes palavras: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Somente através do Senhor Jesus nós temos a salvação. E o Senhor Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Nós não estamos com ele, nós temos a morte. O salário da morte é o pecado. Mas estar com o Senhor Jesus é a vida.
O Senhor Jesus, Ele nos liberta do pecado. Ele nos purifica do pecado, nos salva. E através dele, nós temos a vida eterna. E a partir desse momento nós não poderemos morrer mais, mas sim teremos uma vida eterna. Sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Ou seja, não importa se a gente morra materialmente nessa vida, se a gente creu no Senhor Jesus, o aceitou como nosso único e verdadeiro Senhor e Salvador, fez a vontade do Senhor e nosso Deus em terra, pode ter certeza, mesmo que a gente morra, nós viveremos. Através do Senhor Jesus, mesmo que a gente esteja morto, materialmente a gente viverá. O Senhor Jesus não nos livrou somente de uma morte material, mas de uma morte eterna, nos purificando assim do pecado, se sacrificando por cada um de nós. Ele nos libertou e nos salvou. Essa é a salvação. O Senhor Jesus nos entregou a vida eterna, uma vida além do material. Que o nome do Senhor Deus seja louvado, que somente Ele seja adorado e amado acima de tudo. Então, pessoal, através do Senhor Jesus Cristo, somente nós temos a vida. Se não temos Ele, não temos nada. Mas se não temos nada, mas temos Ele, temos tudo. Somente o Senhor Jesus vale a pena nessa vida. O resto não vale. O resto é resto. Mas somente o Senhor Jesus vale a pena. Antes de encerrar a live, pessoal, nós vamos ler o Salmos 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, e eu não faltarei. Deitar-me faz em ver espaço, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o seu vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nos guia através do Espírito Santo, ó Pai, perdoe os nossos erros e as nossas iniquidades. Somos pecadores e peço que o Senhor tenha piedade de cada um de nós. Nos fortaleça e nos abençoe. Nos ajude a ser pessoas melhores. Transforme a nossa conduta. Esteja conosco, Senhor Deus, em todos os nossos momentos, sendo eles mais difíceis, sendo eles mais fáceis. Perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados e abençoe todas as pessoas do Senhor. Mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro.